Sejam todos muito bem-vindos ao CEISC. Eu sou o professor Dudan, professor de matemática, de raciocínio lógico matemático e matérias afins. Eu estou aqui hoje para abordar um assunto muito interessante e que sempre cai em concurso público, que é da parte de lógica proposicional. Uma parte que não tem número, mas tem muita lógica por trás, muito raciocínio e decorar algumas regrinhas muito importantes. Vou falar hoje sobre ela, a Jack Tequila, a menina dos olhos de todas as bancas, a nossa querida condicional. Beleza? Olho na tela, então, que eu vou trazer para você tudo o que você tem que saber sobre a condicional. Primeiramente, o conectivo usado na condicional, gente, é o se então. É uma frase que, por essa estrutura, é a única das estruturas que a gente estuda na lógica proposicional que aborda e que define causa e consequência. Então, quando eu uso uma condicional, eu tenho dois papéis bem definidos. O papel de causa e o papel de consequência. Por exemplo, se eu estudo no CEISC, então sou muito feliz. A causa é estudar no CEISC. A consequência é ser feliz. Então, a condicional relaciona essas duas ideias de forma bem tranquila. O conectivo no símbolo é uma flechinha da esquerda para a direita. A tabela verdade, o que é a tabela verdade? É uma tabela na qual você analisa os valores lógicos das proposições que compõem esta frase. Então, por exemplo, aqui, vamos na tela, no quadro aqui. Se eu pego a condicional, se estudo no CEISC, então sou feliz. Estou falando eu de Dudan, tudo bem? Então, se estudo no CEISC, então sou feliz. Vou botar aqui, se o Paulo, vou dar nome aos bois. Se o Paulo estuda no CEISC, então ele é feliz. Perfeito. Na lógica proposicional, cada frase que tem sentido completo, um sentido bem claro de ser entendido, é chamado de proposição. Então isso aqui é uma proposição simples. Paulo estuda no CEISC. Por quê? Porque é uma frase que eu tenho como analisar se ela é verdadeira ou falsa. Basta perguntar para o Paulo, ou eu saber um pouco mais da vida dele. E Paulo é feliz também é uma proposição simples. Ambas conectadas pelo se então. Então cada proposição ganha uma letrinha, que normalmente são usadas as letrinhas finais do alfabeto. Tudo bem? Então a tabela verdade, quando a gente está falando de condicional, ela vai analisar os possíveis encontros dos valores lógicos de P e Q. Por que isso? Porque P e Q, como cada um pode ser ou verdadeiro ou falso, isso cria 4 possibilidades de valor lógico, que seriam ambos os valores lógicos verdadeiros, só P verdadeiro e a proposição Q falsa, o contrário e ambas falsificadas. Isso é o que a gente chama de tabela verdade. Então, na análise da condicional, quando eu relaciono P e Q a partir de um conectivo que é o se então, o que eu tenho que saber, o que você tem que decorar para a prova, é que, exclusivamente nesse caso da condicional, a Vera Fischer é falsa. Ou seja, somente no caso em que a causa for verdadeira e a consequência for falsa, toda a frase vai ter valor lógico falso. Então, se é verdade que o Paulo estuda no CEISC, e se é mentira que ele é feliz, ele é um cara triste, toda essa frase é falsa. Nos demais casos, elas vão ser frases verdadeiras. Tudo bem? Então, seria isso a chamada tabela verdade, algo que você vai aprender tranquilamente aqui com a gente ao longo das aulas de lógica. Beleza? Vamos para a tela, vendo um pouco mais sobre a condicional? Então já vimos ali a tabela verdade dela, tá tranquilo. Já falamos um pouco também sobre a simbologia, tá? O que a gente tem que saber também sobre a condicional? Esses recursos aqui, que são os recursos de negação e de equivalência. Isso é o que mais cai em prova. O que é uma negação? A negação tem como base a inversão de valor lógico. Se a frase, o dia está lindo, é verdadeira, a sua negação, o dia não está lindo, vai ser falsa. Se a frase, o CEISC é o curso que mais aprova, é verdadeiro, a frase, CEISC é o curso que não aprova, seria falsa. Tudo bem? Então, quando eu nego uma proposição simples, além de colocar o não na frase, normalmente é assim que a gente faz, nas proposições simples, eu também faço a inversão de valor lógico.
E como é que é feita a negação da condicional? Ela é feita por uma regrinha chamada de regrinha do mané, em que você pega ali a estrutura da condicional, esse símbolo do til é o que indica a negação, a gente também vai ver isso ao longo das aulas de forma bem tranquila, e aí quando eu nego essa condicional, o que eu tenho? Eu tenho que entender que eu vou ter a regra do mané, em que eu mantenho a causa, aqui faltou só um til, que eu vou colocar agora aqui, se vira nos 30, tá lá, ó, aqui teria que ter um tilzinho, tá? Então você vai usar a regra do mané, você vai manter a causa e vai negar a consequência, tá? Então, por exemplo, nesta minha frase aqui da tela, se Paulo estuda no CEISC, então ele é feliz. Se alguém me pede a negação dela, além de perceber que eu estou fazendo uma inversão de valor lógico, eu tenho que me dar conta que a negação produziria a frase Paulo estuda no CEISC e, esse é o conectivo que vai entrar em cena, não é feliz. Por quê? Porque é a regra do mané. Por que regra do mané? Porque você vai manter a causa, eu mantive ela exatamente como ela era, e vai negar a consequência. Por isso a gente chama de regra do mané. Então, executando essa regra do mané, eu pego uma condicional e consigo, portanto, negar essa frase. E aí tem que lembrar que se a frase original era por hora verdadeira, a sua negação vai ser falsa. E vice-versa, tudo bem? Então a negação inverte o valor lógico, perfeito? Para fechar, temos dois casos de equivalência. A condicional tem dois casos de equivalência muito curiosos. Um caso é o caso que transforma ela numa disjunção inclusiva, que é o ou, e outro caso é o que mantém o comportamento de condicional. Um é a regra do Neymar. Por que Neymar? Porque você vai negar a primeira, manter a segunda e vai trocar o se então pelo ou vice-versa. E a contrapositiva, que é quando eu nego, troco, troco. Detalhe. Na condicional, ela é o único dos conectivos que não permite a troca de posicionamento de causa e consequência. Se Paulo é aluno do CEISC, se Paulo estuda no CEISC, então ele é feliz. Eu não posso afirmar que se o Paulo é feliz, então ele estuda no CEISC. Não posso. A troca de posição entre os dois itens não é permitida no caso da condicional. Agora, se eu negar e trouxer para frente como causa, se eu negar a causa, jogar para o fundo como consequência, mantendo o comportamento de condicional, isso sim está aprovado pelo Inmetro. Tudo bem? Olha os exemplos aí que nós temos no nosso material. Pega o exemplo, a frase clássica. Se Dudan ensina RLM, então os alunos serão aprovados. Se Deus quiser e com o esforço de vocês, a gente vai chegar lá. Primeiramente, como é que eu nego essa frase? Primeira dica, a negação de uma condicional, observa, não é feita por outra condicional. Ela é feita por uma conjunção, cujo conectivo é o e. E como é que eu faço isso, Dudan? Eu uso a regra do mané. Eu mantenho a causa, pode ver que eu mantive ela exatamente como era, Dudan ensina RLM, boto o novo conectivo que é o e nego a consequência, ó, com a entrada desse não na frase. Normalmente a negação de uma proposição simples é feita colocando o não ou tirando esse não, se já houver na frase original. E olhem as duas equivalências. A equivalência 1 é feita pela regra do Neymar. Eu tenho lá a condicional, que é o exemplo inicial, ali em cima, e eu quero transformar ela, por equivalência, numa disjunção. Detalhe, gente, a negação inverte valor lógico. A equivalência mantém. 2 é equivalente a 1 mais 1, perfeito. 5 é equivalente a metade de 10, perfeito. Então, uma equivalência é ter duas frases que são iguais, que uma pode substituir a outra. Já a negação é uma que fala o contrário da outra. Esses são os pontos principais, tudo bem? Então temos que estar bem atentos a esse detalhe. Então na equivalência 1, eu estou usando a regra do Neymar, em que eu nego a primeira e mantenho a segunda, tudo bem? Então eu vou negar a primeira, com a inserção do não ali na frase, e vou manter a segunda. Pode ver que a segunda frase foi mantida. E aí eu troquei o meu conectivo se, então, pelo conectivo ou vice-versa. Os dois podem ser feitos. Tudo bem? E a segunda equivalência, que é muito cobrada em prova também, é dada pela ideia da contrapositiva. Como é que funciona a contrapositiva? É uma maneira que a gente tem de pegar uma condicional e traduzi-la numa outra condicional, mas com outro formato.
E isso permite com que eu substitua uma pela outra. Isso é a contrapositiva. Para isso, é só usar a regra nega, nega, troca, troca. Eu vou negar a causa da frase original, e a negação de Dudan ensina RLM é Dudan não ensina RLM. Vou levar e jogar ela para o fundo, como consequência da nova frase. Vou pegar a consequência original e vou negar. Os alunos serão aprovados. A negação é os alunos não são aprovados. Tá? Uma mudança de tempo verbal não interfere em nada. Tá? E vou manter o comportamento de condicional. Pode ver, se os alunos não são aprovados ou não foram aprovados, então Dudan não ensinou RLM. Esta é a segunda equivalência por contrapositiva. Tudo bem? Então, tudo que você tem que saber sobre a condicional, que é a menina dos olhos da maioria das bancas, como FCC, CESP, Sesgran Rio, é o que está nessa aula. É o que a gente falou agora. A tabela verdade, a negação pela regra do Mané e as duas equivalências tradicionais. Uma pela regra do Neymar e outra pela contrapositiva. Tranquilo? Então, de fato, é isso que tem que saber. Bons estudos, foco total. Segue aí com a gente, me segue no Insta, me segue também o Insta do CEISC e vamos juntos nessa nomeação aí até o final, nessa caminhada até a tua nomeação. Bons estudos e até a próxima.